Unidade 2, Ser Humano e Saúde. Aula 5.2, Conteúdo, Citoplasma. Habilidade: compreender como ocorre o processo da respiração celular, etapas do ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Olá pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos à nossa segunda parte dessa aula de hoje da Biologia. E a Márcia falou com vocês aí todo o processo da divisão celular, mas vamos recapitular um pouquinho o que ela comentou com vocês aí. Ela comentou com vocês esse processo de divisão, que é chamado de meiose. Então, ela comentou que no processo da meiose existe justamente, suponhamos que ali você tenha os organismos, que são os organismos pluricelulares, que nós, no caso aí, o homem, somos adultos, e logo nós temos células que a gente chama de células diploide, que é essa famosa 2N. 2N por quê, professor? Porque aí você acompanha, na verdade, esse N, na verdade, ele significa o número de cromossomos, tá bom? Então, logo, se nós somos diploides, logo nós teremos o quê? 46 cromossomos. Lembra quando eu falei para vocês do que é uma célula diploide e haploide? Eu acho que foi até na aula de ontem, Então, a célula haploide é aquela célula que carrega consigo por si só. Então, uma célula haploide é o quê, professor? É uma célula sexual. E quem é ela? Ou pode ser o ovário ou pode ser o testículo, Então, cada um consigo carrega o quê? Uma célula haploide. Então, no caso, carrega-se 23 cromossomos. No processo, quando se libera esses 23 cromossomos, cada um do pai e um da mãe, ali nos ovários e nos testículos, então ali começa o processo, Então o espermatozoide vai com 23 e ali o óvulo também vai com 23. No processo que ocorre a fecundação, que é a junção do óvulo com o espermatozoide, inicia-se o processo de uma célula diploide, ou seja, a formação de um zigoto. Ali uniu-se, essas células, vamos dizer assim, gaméticas, Então, 23 cromossomos de um, 23 do outro, então ali fundou-se 46 cromossomos, Então, ali começa, Então, isso é o processo de quê? De meiose, Então, mitose é um processo que nós vamos ver agora. Tudo bem? Então, na mitose, justamente ocorre as células diploides, as células haploides que vêm da origem às células ali no final diploides. E na mitose, existe 3 fases, que a gente conhece como fase G1, a fase S e a fase G2, só para nós entendermos o que é cada um desse processo. Então, na mitose, cada célula filha inicia, por exemplo, no processo de intérfase, que é um meio que se tem de uma das fases. Então, o que seria o G1, professor? Ou seja, é o intervalo de crescimento, da célula. Ou seja, então, nesse processo de G1, a célula está em quê? Em crescimento. Então, os cromossomos ainda ainda não estão duplicados. Olha que interessante. Então, nesse processo da fase G1, os cromossomos eles ainda não estão duplicados. Por quê? Porque ainda não ocorreu o processo da replicação do DNA, correto? Então, toda essa fase aí se chama intérfase, tá? Aí você passa por seguinte para a fase S. O que é a fase S, professor? É o intervalo em que ocorre justamente a replicação do DNA. Então, é na fase S que o DNA ele se replica. Então, nessa fase, os cromossomos eles ficam duplicados, no final desse período. No final dessa fase S, significa dizer que ali os cromossomos já foram duplicados. E aí entra-se a fase G2. Nessa fase de G2, ela é uma fase de intervalo após o processo da replicação do DNA, em que a célula ela se separa para se dividir. Ou seja, que a gente chama que é o final da intérfase da célula-mãe. E no processo da mitose, lembra, a célula diploide, ela vai dar origem a 2 outras células diploide. Tá bom? Muito bem explicado pela professora Márcia.
Beleza? Então esse foi basicamente o assunto que vocês vivenciaram com a Márcia, né? O processo de divisão celular, que se chama aí a mitose e a meiose. Beleza? Então vamos ver agora o que se trata o nosso desafio do dia de hoje. Vamos lá. Na verdade não é o desafio do dia de hoje, mas da aula de agora, né? Porque a Márcia já jogou um desafio a vocês aí. Então, perguntamos o seguinte: por que os jogadores ou as jogadoras de futebol possuem tanta energia? Então você, meu filho, que gosta de futebol, que aí, eu sei que nas comunidades, nos interiores, aí a gente joga muito futebol, porque eu já fui do interior e eu sei disso. Aliás, eu sou do interior e sei disso, né? Então, por que nós, quando jogamos futebol, por que os jogadores profissionais de futebol, eles possuem tanta energia, hein, pessoal? Já parou para pensar nisso? Você deve ter uma resposta para isso, não é verdade? Mas tu traz essa tua resposta lá no final, quando nós falarmos, né, do nosso desafio do dia. Tá legal? Beleza? Beleza. Professor, e o que nós vamos trabalhar hoje? Vamos trabalhar um pouco sobre isso daí, tá bom? Vamos lá então, vamos dar continuidade à nossa aula. Já comecei a minha aula falando com vocês sobre mitose e meiose no processo de divisão e falei para vocês sobre o nosso desafio do dia, mas eu ainda não tinha dado um caloroso boa tarde. Então, boa tarde aos nossos queridos alunos e queridos professores e sejam bem-vindos a mais esse momento da nossa aula de biologia. E lembrando que hoje nós vamos entrar um pouco sobre o citoplasma, mas especificamente sobre o processo da respiração, como é que as células respiram, como é que acontece essa energia, né, na respiração, que a gente chama de respiração celular, beleza? Então, quando nós falamos de energia, e aí isso que eu quero que tu entenda, né? Não é essa energia elétrica que a gente está falando, até porque na célula, né, se tem aí íons, eletricidade, né? Então tudo isso gera energia, mas nós não estamos falando dessa energia baseada na física, não. Vamos entender como é que funciona isso? Então vamos lá. O que é energia? O que é energia? Essa é a pergunta. Então você está vendo aí uma usina, né, hidrelétrica aí, onde é justamente a que fornece energia a nós, né? Então na física, se nós considerarmos energia na física, quer dizer o seguinte: é a capacidade que um corpo, ou uma substância, ou um sistema físico tem para produzir trabalho ou movimento. Olha que interessante, energia na física é isso. Essa é a definição de energia na física, ou seja, é a capacidade que um corpo, uma substância ou então um sistema físico, ele tem de produzir trabalho ou movimento, não é verdade? Então isso é na física. Por exemplo, a energia presente na queda de água, ela faz com que haja movimento das turbinas de uma usina, de uma usina hidrelétrica. E é a partir dessa usina, desse movimento, né, essa energia que faz com que haja o movimento nessa queda d'água e faz as turbinas de uma usina hidrelétrica gerar essa energia, e é essa energia que faz isso daí que chega até as nossas casas, que chega até a sua empresa, lá onde você está trabalhando, né? Então, a energia presente na queda da água faz movimentar as turbinas de uma usina hidrelétrica, e isso faz o quê? Gerar energia. Então, se nós entendermos na física, é a capacidade que um corpo, né, ou uma substância, ou um sistema tem de gerar trabalho ou então movimento. Então, a gente entende isso como energia. Tudo bem? Parou para pensar que na nossa pergunta do desafio do dia, por que os jogadores, né, eles... de onde que se obtém tanta energia? Por que eles têm tanta energia, né? Então, tu já parou para pensar nisso? Tu já parou para pensar que quando você está trabalhando, né, você tem tanta energia para exercer o teu trabalho, a tua labuta diária aí? Por que isso acontece? Tu já parou para pensar que às vezes tu sai aí da aula, aí você vai correr, você vai jogar futebol, você vai remar, você vai nadar, você vai exercer uma atividade física, né? Isso, de onde vem essa energia que você tem? Né? Então, olha, presta atenção que, na verdade, quando você tem por definição da física, isso é super interessante, né? Ou seja, se nós voltarmos lá, eu vou pedir para o meu diretor voltar lá na imagem, né? Colocar a imagem para vocês, olha lá. É a capacidade que um corpo,
Então significa dizer que nós, corpos, né? Um corpo tem de produzir trabalho ou movimento. Mas de que maneira? De que maneira isso é produzido? De que maneira essa energia é produzida? Né? Beleza? E é isso que nós vamos entender. Como é que isso acontece dentro da célula? Lembrando que o nosso assunto é célula, tá legal? Tudo bem? Então, como é que funciona a energia no organismo, hein, professor? Como é que isso acontece? Presta atenção, hein, filho? Presta atenção. As células, elas aproveitam, olha aí, a energia química que está contida nos alimentos, né, para manter o quê? A vida. Para manter o quê? As atividades. Você já parou para pensar que se nós não nos alimentarmos, né, o quê? A nossa máquina para, né, em algum momento nós vamos parar. A partir de todo momento, aquele momento que aquela energia ficou armazenada no teu organismo, lá em forma de gordura, em forma de glicogênio, né? Ou seja, no teu fígado ou no músculo, o que acontece? A partir do momento que há queima de toda aquela energia, essa máquina ela começa a parar. Então, logo, você tem que sempre o quê? Alimentar-se, né? Para que você sempre irá obter energia. Então, as nossas células, elas aproveitam a energia que está contida nos alimentos para que haja a manutenção da vida. E isso é que tu vai entender. Mas de que maneira isso acontece, professor? Como é que a célula ela pode aproveitar, né, essa energia que está contida nos alimentos? De que maneira isso acontece? Tá? Então, acontece da seguinte maneira. A partir da quebra, né, das moléculas de alimento, que as células produzem energia. Professor, então eu estou começando a entender. Então, todo o alimento que... É lógico que aí nós vamos entrar em vários fatores, mas nós estamos falando isso. A partir do momento em que você começa a fazer o processo de digestão, ali você já está o quê? Quebrando aquele alimento. Então, você está separando, né, como se fosse separando em partes menores. E vai chegar o momento que você vai ter somente o quê? A glicose. E essa glicose ela vai ser quebrada. Lembra que nós comentamos com vocês que a glicose, né, o açúcar, na verdade, é a base da energia para nós, né, para nós mantermos as nossas atividades. Então, vamos verificar novamente, vou voltar para colocar aí para vocês a imagem. Então, olha lá. A partir da quebra das moléculas dos alimentos, é que as células produzem energia. Tá legal? Então, o glicídio ou o carboidrato é uma das maiores fontes de energia dos seres vivos. Por isso, quem gasta muita energia se alimenta de muito carboidrato. Olha que interessante. Olha que interessante nós estamos falando aqui, tá? Professor, o que é glicídio ou carboidrato? Né? Lembra que eu comentei com vocês sobre as moléculas de glicose, né? Então, isso é uma substância. Que substância é essa? Lembra? Isso foi até uma das perguntas da prova. Que substância é essa? Uma substância orgânica. A glicose é uma substância orgânica, né? Então, o que nós vamos fazer? Ingerimos glicose e aí o nosso organismo trabalha para o quê? Para que haja a quebra dessa glicose. Vamos entender aí. O que é a glicose? Ou seja, quais são as fontes de carboidrato na alimentação? Quais são os alimentos que nós comemos que tem essa fonte de carboidrato para que nós possamos obter energia, tá? É o seguinte, a glicose, ela é um tipo de carboidrato, ela é obtida através da alimentação ou da degradação do glicogênio, que ele fica armazenado em nosso corpo, tá legal? Então, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Presta atenção no que eu vou te falar agora, tá? Quando nós ingerimos, nós armazenamos energia. Então, depende da quantidade de carboidrato que você come, depende do alimento que você come. O que acontece? Tu toma café da manhã, tu se alimenta bem, para que tu possa manter a tua atividade até a hora do almoço. Depois você almoça para que você possa manter a atividade do teu dia a dia. Então, nesse período, você se alimenta de 2, de 3, de 4, de 5 vezes, dependendo, né, qual alimento você tem. Existem alimentos que têm maior quantidade de carboidrato, existem alimentos que não têm quantidade de carboidrato, mas existem outras substâncias, não é? Então, deixa eu te falar uma coisa.
É ou não é verdade? Por exemplo, você dormiu, consequentemente você não se alimentou direito, e aí você, pela manhã, você também não... eu saí apressado e aí eu não consegui tomar um café bacana. O que você vai sentir? Quando você chegar um pouco mais, um horário, a partir da manhã, lá pelas 10, 11 horas, você começa a sentir fome. Ou seja, o teu corpo pede para que você possa repor essa energia que está faltando. E aí você precisa se alimentar. Umas pessoas, por exemplo, se sentem mal quando não se alimentam. Ou seja, falta dessa energia. Existem outras pessoas que chegam a desmaiar, né? Ou seja, falta dessa energia. Tá legal? A gente sempre brinca, né? Meu amigo, se o cara tá com fome, tá com desmaio, é fome. Então dá uma balinha ali, né, de chocolate para ele, mas tu tem que perceber se o cara não é diabético, né? Porque se for diabético, tu vai acabar de matar, vai matar a pessoa, né? Ou seja, ali é glicose, é açúcar, isso faz com que, lógico, que não vai, como é que se diz? Substituir o processo de uma alimentação, né? Tudo bem? Então, não faça isso, pelo amor de Deus. Isso é só se você, por acaso, souber e não tiver outro tipo de alimento ali, né? Então, beleza? Então, o que o nosso corpo precisa? Precisa de açúcar, precisa de energia. Então, a glicose é justamente isso, é um tipo de carboidrato, tá legal? E ele é obtido justamente através da alimentação, né? Então, ou então da degradação de uma molécula que a gente chama de glicogênio. E esse glicogênio ele fica armazenado tanto no nosso fígado quanto no nosso sistema muscular. E quando nós precisamos, esse glicogênio ele é quebrado, né, e transforma-se em glicose, transforma-se em energia. Beleza? Por isso que aí o nome está dizendo, a quebra dessa molécula nos fornece energia. E olha que interessante, onde é que tu encontra que são esses carboidratos todos aí? Na verdade está até bonito esse carboidrato aí, né? Uma vontade de comer. Aí você tem pães, você tem cereais, você tem queijo, né? Olha, deixa eu só te falar uma coisa, hein, meu irmão? Aquele macarrão, aquela quantidade de queijo, aquele pão, aquele bolo, né? Tudo isso, aquele arroz, tudo isso te faz o quê? Engordar se não for com moderação, né? Então, existe aí, é justamente aí que existe uma grande quantidade de carboidrato, beleza? Eu vou passar um videozinho agora para vocês, que a gente chama, você sabia o que é glicose? Você sabia o que é glicose? Então, vamos dar uma olhada no vídeo? Vamos lá. A glicose é um carboidrato indispensável para o nosso organismo, pois mantém a integridade funcional do tecido nervoso e é geralmente a única fonte de energia do cérebro. O amido é decomposto pelo organismo em glicogênio e em glicose, possibilitando o armazenamento de energia. Para quem pratica exercícios, o glicogênio armazenado nos músculos é a principal fonte de energia. Já o glicogênio armazenado no fígado pode ser rapidamente convertido em glicose e transportado pelo sangue para suprir necessidades energéticas que o organismo apresentar. Olha que bacana, né? Foi justamente isso que nós acabamos de falar a vocês. Né? Então, o que acontece? O glicogênio, na verdade, ele é uma reserva de energia que você tem. Então, precisou de glicose, então precisou de glicose justamente para ser quebrado, para ser transformado em glicose. Existe aquele glicogênio que é o que é armazenado justamente no músculo, e ali você gasta ele, transforma ele nas atividades, né? No dia a dia, nos movimentos, nas atividades físicas. E aquele que é armazenado no fígado, que é justamente transformado em glicose quando necessita. Pessoal, o que é tanto essa glicose, hein? O que é glicose que o senhor tanto fala? Na verdade, é uma molécula. Lembra ontem quando nós falamos a vocês, falamos de substâncias orgânicas? É uma molécula, é uma substância orgânica, e eu tenho aqui em minhas mãos, é a molécula de glicose. Lembra quando eu falei a vocês, ó,
ela é formada por átomos de carbono, né? Então, olha lá. Então, o que eu tenho aqui em minhas mãos? Eu tenho uma molécula de glicose. E sabe, vocês podem, lógico que isso daqui a gente vai ver bastante falar, então, por quê? Porque essa é a principal fonte, né, de energia para o nosso corpo. Deixa eu colocar. O que vocês estão vendo aí, em vermelho, nessa molécula, deixa eu girar um pouco mais, tá? Eu vou botar ela como se fosse vista de cima, aqui está. O que vocês estão vendo em vermelho aí, são moléculas de carbono, né? Então, quantos carbonos, se você contar, tem aí? Quantos? 6, correto? Beleza? Beleza. O que você está vendo em azul, eu vou pedir para te contar, essas bolas menores do que as vermelhas, quantas bolas azuis você tem aí? Olha lá. Você tem quantas? 6 também, né? E aí, essas que estão em verdinho aí que vocês estão vendo, na verdade, é o que? É o hidrogênio, né? E quantos tem aí? Olha lá que legal. Vocês têm quantos? Vocês têm 12. Então, a molécula de glicose é isso, é uma molécula formada a partir do carbono, né? Lembra que nós falamos, as substâncias orgânicas são aquelas formadas por grandes moléculas, que se formam a partir do quê? Do carbono. Lembra que nós falamos a vocês também que o organismo, olha aqui é uma exemplificação, quais são os principais elementos que compõem, né, o organismo. Só aqui você está vendo, carbono, oxigênio e hidrogênio, né? C6H12O6 é a fórmula química que você vai ver muito aí da molécula de glicose. C6H12O6. Beleza? Deu para entender? Tá legal? Então eu tenho aqui em minhas mãos, isso é só para você verificar, para mostrar um pouco para vocês, ó, como é que é essa molécula de glicose na prática, tá? É assim mesmo o arranjo dela, a ligação que você vê, tá? Isso tudo aqui, ó, essa é a nossa energia contida, tá bom? Vamos ver de que maneira isso acontece dentro das células, através de um processo que a gente chama de respiração celular. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos lá. A respiração celular, pessoal, olha lá. A célula, ela obtém energia, e aí eu quero que tu preste bastante atenção no que eu estou te falando, tá bom? É aí que eu quero que tu preste bastante atenção, que isso é um assunto meio complicadinho. Olha que interessante, meio complicadinho, mas se tu não prestar atenção, aí é que tu não vai entender mesmo. Então, filho, presta. Então, a respiração celular é o seguinte. Professor, a célula respira? Sim, filho, mas aí eu estou falando para obter energia, né? De que maneira isso acontece? Presta atenção. A célula, ela obtém energia por meio de um processo chamado de respiração celular. Nesse processo, o que acontece? A glicose que nós acabamos de ver aí, ela é quebrada, né? Quando ela é quebrada, existe formação de novas moléculas, e essas moléculas a gente chama de moléculas de energia. Professor, então você está querendo dizer o seguinte, glicose, entre outras palavras, é açúcar, professor? É. Tá? Então, é como se nós nos alimentássemos e aí nós consumimos bastante carboidratos e aí esses carboidratos, né, ficam armazenados lá na forma de glicogênio, tanto no fígado quanto no músculo. E aí, quando nós precisamos dessa glicose, esse glicogênio ele é quebrado e ele é transformado nessa molécula de glicose, é isso? Beleza. E aí, mas aí essa glicose, professor, ela ainda tem que ser quebrada para que a gente obtenha energia? É isso mesmo, né? E quando essa glicose, quando esse açúcar, vamos entender assim, ele é quebrado em vários processos, tá? E esse processo ele é dividido em glicólise, dividido em ciclo de Krebs e cadeia respiratória. O que nós vamos trabalhar hoje com vocês é justamente somente entender o processo de glicólise, tá legal? No primeiro processo da respiração celular. Então, só para você entender novamente o que nós estamos falando. Nos alimentamos, correto? E aí, armazenamos, né? Nos alimentamos com bastante carboidrato e tal, precisamos de energia, e aí fica armazenado ali em forma de energia, né? Em forma de glicogênio.
Aí nós necessitamos de energia, o que acontece? Esse glicogênio é transformado em glicose. E essa glicose, ela é quebrada em moléculas de energia para o nosso corpo. Só que, para que haja a quebra dessa molécula, em moléculas menores, é o que nós entendemos como respiração celular, e ela acontece em 3 aspectos, o processo. O primeiro, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Professor, tudo isso acontece dentro da nossa célula, é isso? É isso que eu estou querendo te falar. E é isso que tu vai entender, como é que se funciona esse processo. Tá bom? Fechado? Fechado. Então vamos ver aí o que é a glicólise em si, que é o primeiro processo da respiração celular. Tá legal? Então vamos lá. A glicólise, o nome está dizendo, é do grego, a palavra glicos significa açúcar e lise significa quebra. Olha que interessante. Então, glicólise nada mais é do que um processo da quebra desse açúcar, né? Então, lise significa quebra. Toda vez que você glicólise, né, quebra do açúcar, né? Qualquer coisa que você vê a palavra lise significa dizer que lise significa dizer quebrar. Então, quebrar alguma coisa. Como o glico é do açúcar, né? Então, logo, lise é a quebra dessa molécula de açúcar. Tá bom? Beleza? Ficou entendido aí? Ficou, professor. Agora deixa eu te falar uma coisa. Dentro da célula, a respiração celular, ela acontece em vários momentos. Esse processo são vários momentos. O primeiro deles é a glicólise. A glicólise é um processo de respiração celular que ocorre sem a presença do gás oxigênio. Então, entende isso daí, tá legal? Tá? Para que você não erre. A glicólise é um processo que ocorre sem que haja a presença do gás oxigênio. Não precisa ter oxigênio para que ocorra a glicólise, tá bom? Tá bom, professor, eu entendi. Professor, o senhor falou que isso acontece dentro da célula, né? Mas a célula, eu vou até escrever aqui para vocês um pouco, só para que vocês entendam. Tá? Só para que vocês entendam. Suponhamos que aqui eu tenho uma célula, beleza? Aqui eu tenho uma célula, deixa eu escrever com pincel. E aqui, ó, eu tenho um núcleo celular. E tudo isso daqui, ó, é o meu citoplasma. Lembra que a Márcia falou para vocês? Tudo isso aqui é o citoplasma. E nesse citoplasma existem algumas organelas que exercem a função, né, dentro dessa célula. Cada uma dessas organelazinhas tem uma função específica, né? Então, por exemplo, você pode ter aqui, ó, as mitocôndrias, que é onde vai ocorrer um dos processos da respiração celular. Você vai ter aqui, ó, o que a gente chama de ribossomos, tá? Você vai ter aqui o que a gente chama dos lisossomos. Você vai ter aqui o que a gente chama do quê? Do complexo, né, de Golgi. E aí você vai ter várias substâncias. O processo da glicólise acontece justamente aqui na região citoplasmática, tá? No citoplasma da célula. Então, ocorre no citoplasma de todos os seres vivos. Professor, o que é interessante nisso? É interessante, meu amigo, você tem que saber onde ocorre cada uma dessas fases. Por exemplo, se você for fazer uma prova, isso cai muito até, tá legal? Onde que ocorre essas fases do processo da respiração? E aqui nesse texto, no processo da glicólise, a glicólise é feita toda para quê, professor? Para que haja moléculas de energia. Que moléculas são essas, professor? Forma-se, no final da glicólise, forma-se ácido pirúvico e moléculas de ATP, que são moléculas de energia. Olha que interessante. Então, no final, professor, significa dizer que no processo da glicólise, o final sempre vai ser a formação disso, moléculas de ácido pirúvico e moléculas de ATP, que é a famosa adenosina trifosfato, que você vai ver agora, né, no esquema da glicólise para vocês. Vamos lá, vamos mostrar esse esquema aí para vocês.
Olha que interessante aí, o que eu acabei de falar para vocês. No processo da glicólise, tá? O que acontece? O que vocês estão vendo aí? A molécula de glicose. Essa molécula de glicose, ela se junta a duas outras moléculas, né? Que a gente chama de ATP, né? E aí, quebra. Olha lá, essa molécula de glicose, que é o começo aí, ela é quebrada. Quando ela é quebrada, ela gera também, no final, moléculas de quê? Começou com molécula de ATP e no final tem molécula de quê? De ATP, né? Então, essas moléculas de ATP, na verdade, juntam-se ao que a gente chama de ácido pirúvico. Então, o que tu tem que entender aí? Que no processo da glicólise, você sempre terá como produto final, moléculas de ATP, que é moléculas de energia, justamente com o ácido pirúvico. É isso que você tem no processo da glicólise, tá bom? Beleza? Beleza. Eu vou pedir para o meu diretor, se tem como ele voltar o vídeo rapidinho, para a gente, só para pegar de que maneira você acompanha, de que maneira ele começa a ser quebrado, né? Que a glicose ela começa a ser quebrada e vai dando origem às novas moléculas, tá bom? Vamos passar novamente aí para vocês, rapidinho. Aí, ó, você está vendo que tem uma molécula de glicose, né? E aí ela é quebrada, olha aí, tá vendo? Ela é quebrada, esse P aí significa fosfato, tá? Então significa dizer, quando essa molécula ela é quebrada, né? Ela é quebrada em duas e se junta a cada uma dessas duas moléculas de fosfato, né? Em cada um desses pedaços de açúcar se junta o fosfato, tá? Aí esse fosfato, na verdade, ele surge uma outra molécula de fosfato. Então em cada uma dessas moléculas que você quebrou aí, a molécula de glicose deu origem a dois pedaços dessa glicose e se juntou a cada uma delas dois fosfatos, que é esse P aí, que é o famoso fósforo, né, na linguagem química. Então, o que tu percebe? Né? Que esse fósforo se juntou ao açúcar e aí se transformou, né? Então, se transformou em quê? Em energia. Tá bom, pessoal? Então, sempre no processo da glicólise, tá? É transformado como forma final, na obtenção, você vai ter moléculas de ATP, que é adenosina trifosfato, tá? Mas o ácido pirúvico, beleza? Beleza. Professor, e o que é essa adenosina trifosfato? É isso que eu vou te falar agora. A adenosina trifosfato, moçada, ó, você vai sempre conhecer como ATP, tá? É adenosina trifosfato. Por que é trifosfato? Deixa eu te mostrar aqui. Tá vendo? Ó, tá vendo? Um P, 2P, 3P. Por isso que é chamado de trifosfato, tá? Ou seja, cada um P desse é um fosfato, tá bom? Esse fosfato, na realidade, eles são unidos com uma ligação que tem alto poder energético. Ou seja, então a adenosina trifosfato nada mais é do que uma molécula que armazena energia temporariamente para que depois a energia seja transferida. Olha que interessante, tá legal? Então, no processo lá no final da glicose, você vai ter uma grande quantidade dessas moléculas de ATP, tá? Por quê? Porque não acontece somente uma glicólise, acontece constante glicólise e você vai tendo várias energias. Então aqui, ó, pessoal, adenina, né? A adenina, a molécula de adenina, que é um aminoácido,
Tá, se juntou a uma molécula a um açúcar, olha que interessante, e a esse açúcar se juntou 3 fosfatos. Por isso que a molécula é chamada de adenosina, porque se junta a adenina com a ribose, e trifosfato porque aqui você tem 3 moléculas de fósforo, então logo de fosfato, e logo então é adenosina trifosfato. E o que é adenosina trifosfato, professor? É uma molécula que armazena energia. Só que essa energia, na verdade, ela é armazenada temporariamente, para que depois essa energia ela seja transformada, né? E aí você tem o que a gente chama de adenosina difosfato. O que é uma adenosina difosfato, professor? É quando, ligado a essa mesma molécula aqui, ó, se junta 2 fosfatos, tá? Então, adenosina, por isso que é conhecido como ADP, né? ADP, adenosina difosfato, porque é 2 somente, difosfato, tá legal? Diferente do ATP. Na verdade, isso é um esquema simplificado dessas moléculas, né? Tanto de ADP quanto de ATP. Beleza? Tá? Pessoal, então, baseado nessas informações aí, só repetindo, a adenosina trifosfato é uma molécula que armazena energia temporariamente, para que depois essa energia seja transferida. Tá legal? Então, a Maraísa respondeu o seguinte desafio. Vamos revê-lo? Então, como um ser vivo pode se desenvolver se as células se dividem em vez de se multiplicar, né? Então, ela explicou bem quando ela falou que isso é um processo natural das células, né? Para elas poderem, né, se multiplicar, elas precisam crescer, né? Precisam ali de novas organelas, porque elas precisam duplicar todo o seu material genético e as suas organelas do seu interior, para que ela se divida em 2 e assim ela vai conseguindo se multiplicar, né? Então, a gente viu aí nessa conversa desses 2 rapazes, né? Será que nossas células crescem para que possamos crescer também? Não é nada disso. Para que possamos crescer, nossas células precisam se dividir, né? Agora ficou fácil da gente entender esse assunto, né? Essa conversa entre os 2. Beleza, e no nosso segundo desafio eu vou responder o que tu já respondeu. Na verdade, você mandou muito bem, né? Ou seja, obtemos energia a partir de quem? Dos carboidratos, não é? Então, se os jogadores de futebol, geralmente eles fazem dietas baseadas em quê? Em carboidrato, né? Através de uma boa alimentação. Se você foi muito bem na sua resposta ao nosso desafio, e aí, tenham todos um bom final de tarde e até amanhã. Até amanhã.